Oi, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo entrevisto o deputado estadual pelo Paraná, pelo Partido União Brasil Paraná, Fernando Francischini, eleito em 2018, que no fim de 2021 teve o mandato cassado pelo TSE por causa de uma live que ele fez no dia das eleições, no primeiro turno de 2018, denunciando que havia recebido informações de vários eleitores que tiveram problemas nas urnas. Foi cassado por suposto crime de ato antidemocrático, de questionar o sistema eleitoral. Alegaram que ele fez um mau uso dos meios de comunicação, sendo que as redes sociais sequer são consideradas meios de comunicação pela legislação brasileira. A gente viu o que aconteceu nos últimos dias, ele recorreu daquela decisão da cassação, conseguiu uma liminar através do relator do processo no STF, ministro Nunes Marques, e em poucos dias, muito rapidamente, de uma forma muito estranha, que nunca acontece assim com tanta celeridade no STF, a segunda turma julgou o caso e derrubou a liminar de Nunes Marques. Então, nesse momento, ele está com um mandato cassado. Acompanhe a entrevista. Eu estou, então, aqui com o deputado estadual do União Brasil Paraná, agora com mandato cassado. Na verdade, o processo ainda está em andamento, Fernando Francischini, para explicar um pouco melhor para nós a visão dele, o que aconteceu exatamente desde as eleições de 2018 até esse momento em que TSE caça o mandato, STF concede uma liminar voltando, né, restabelecendo o mandato, e aí 2, 3 dias depois, já a segunda turma faz aquela votação em que o resultado, de novo, é pela cassação do mandato. Deputado, muito obrigada por estar aqui à disposição dos leitores, dos espectadores da Gazeta do Povo. Vamos tentar entender um pouco melhor esse imbróglio através da sua visão, né? Porque, obviamente, quem está envolvido tem muito mais informações. Cristina, obrigado pelo convite, estar aqui, obrigado à Gazeta do Povo, sempre um veículo que preza pela liberdade e ouvir todos os lados de cada notícia. E é muito importante, talvez, o posicionamento, porque a minha cassação abre uma brecha de jurisprudência que não é só para políticos, abre para jornalistas, comunicadores, abre para o cidadão comum, já que o TSE, com a minha decisão, que agora está em julgamento, o mérito ainda falta ser julgado pelo Supremo, eles só julgaram a tutela antecipada, né, uma liminar, pode colocar o cidadão comum, que critica, que cobra, que denuncia pela rede social, enquadrado em abuso também, porque a internet passa a ser meio de comunicação para fim de configuração de abuso pela justiça eleitoral. E a gente, se aproximando de um pleito eleitoral, que nós sabemos que tem um dos candidatos a presidente, o presidente Jair Bolsonaro, que é um candidato que usa as redes sociais com prevalência, já que tem um problema ideológico, vamos chamar assim, com a imprensa, com a grande imprensa, nos parece muitas vezes que é querer censurar determinado tipo de pessoa que quer se manifestar na internet. Isso é muito engraçado, né? Porque o Brasil, agora dizem que o Brasil está polarizado. Eu diria que o Brasil está pluralizado. Sempre houve polarização na história da humanidade em relação a tudo, absolutamente tudo. E isso nunca foi problema. As pessoas pensam de forma diferente, né? Mas há uma pluralidade de ideias, de ideologias, e o que acontece é que todo mundo tem voz hoje em dia. Então, a gente vive um momento mais barulhento mesmo. O que está aparecendo é assim, uma parte das pessoas que está, obviamente, pela liberdade, está com o senhor sendo seu eleitor ou não, está com o presidente Bolsonaro sendo apoiador, eleitor do presidente Bolsonaro ou não, pela defesa das liberdades, está achando um absurdo isso, porque é absolutamente ilegal pelos olhos do cidadão comum. Não existe em lei esse crime de falar nas redes sociais o que se pensa, nem o crime de fake news, né, que eles tentam atribuir a muitas pessoas aí hoje em dia. E a outra parte está convicta de que o STF está agindo como um delegado de polícia. O senhor, por acaso, é dessa área, né, delegado de Polícia Federal, mas eu vejo uma parte da população apoiando como se precisasse haver a mão pesada da lei sobre qualquer um que fale algo que eles não querem ouvir, como, por exemplo, criticar o sistema eleitoral, que foi o seu caso, né? São duas coisas, né, Cristina? Primeiro, não existe lei de fake news. Quem legisla é o Congresso Nacional, não é o Poder Judiciário, no caso o Supremo ou o TSE. Se está lá em debate nas comissões a lei de fake news, que não conseguiu nem ter o mínimo de votos para passar numa comissão, imagine ser aprovada pelo Congresso Nacional. O que é fake news?
o que é verdade, o que é mentira, quem vai aferir qual é a verdade e qual é a mentira? Ninguém sabe. Criaram veículos agora, agências de verificação. Mas o que é uma agência de verificação? Depende da ideologia de quem está sentado atrás dessa agência. E o segundo, o Lula está dizendo abertamente que, se ele voltar a presidente, ele vai fazer o controle social da mídia. O controle social da mídia não é só para o jornalista. Envolve agora, com essas decisões do TSE, do Supremo, o controle social das redes sociais. É só em país de ditaduras mesmo pesadas, são as ditaduras de esquerda, países fechados, que nós vemos aí, que tem controle social, o que o jornalista pode falar ou não, ou se a rede social Facebook pode funcionar num país, se o Telegram não colabora, tira ele do ar, bloqueia o WhatsApp. Nossa, isso é uma mordaça para todos. E a minha decisão, infelizmente, abriu a porteira. Eu vejo o presidente Bolsonaro muito preocupado, vejo uma ala que não notou que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Hoje pode ser em mim, amanhã pode ser num político de esquerda, pode ser. Então, mesmo a Érica Cocai, que disse há poucos dias que houve fraude na eleição para eleger o presidente Bolsonaro, postou nas redes sociais dela. Eu não sou a favor dela ser caçada, igual eu fui, ou investigada. Eu defendo que ela tem o direito de falar a posição dela e responder pelos excessos, com a própria lei que existe hoje, calúnia, difamação, mas ela tem imunidade parlamentar. Eu posso não gostar da atuação política dela, posso não concordar, mas ela tem lá X mil eleitores que escolheram ela porque pensam igual a ela. Nossa democracia está se subvertendo para uma posição de que, se não concorda com o que eu penso e eu estou no poder, aquilo é fake news, vamos caçar e ameaçar para ninguém falar mais. Eu estava uma coisa muito engraçada, Cristina, esses dias pensando em futebol. Não sei se você já cobriu futebol na tua carreira, mas eu penso assim, Corinthians versus Palmeiras. Tá? Aí o juiz da partida é um juiz corintiano. Já trabalhou no Corinthians, já foi advogado do Corinthians. O VAR é um software criado pelos corintianos e quem opera o VAR é um corintiano. Aí o palmeirense fica louco da vida com tudo que está acontecendo e vai reclamar de tudo aquilo. Daí ele é caçado, não pode mais jogar futebol. Você está falando mal do juiz corintiano e do VAR. Não vai mais jogar. Vou bloquear tuas contas, porque você daí não tem como ir na rede social ter alcance para me criticar. Perfeita analogia. E a torcida do Palmeiras, que começa, por sua vez, a falar para reverberar aquela indignação, também é caçada, também é censurada, né? Tem suas redes sociais bloqueadas por ordem das mesmas cortes que analisaram a questão. É muito estranho isso mesmo que a gente está vivendo. Agora, vou caminhar um pouquinho para fora e a gente volta para dentro do seu processo. A lei brasileira, a Constituição mesmo, prevê que o único fiscal do Tribunal Superior, da Suprema Corte, no caso, quando ministros, juízes extrapolam suas funções ou cometem ilegalidades mesmo, é o Senado. E a gente está vendo um Senado extremamente omisso, especialmente porque o presidente do Senado faz questão de engavetar todos os pedidos de impeachment que chegam à sua mesa. Todos eles fundamentados, até onde eu saiba, inclusive por nobres juristas, os mais respeitados juristas do país, e com muita fundamentação, né? Ele deveria, no mínimo, levar adiante a votação para ver, pode ser que não decidam pelo impeachment de um ministro, mas para ver como o Senado, como representante da população, decide. Então, a gente está com um problema institucional muito grande, não é só no judiciário, né? O Senado não está fiscalizando, o Senado não está atuando como a Câmara Alta do nosso país, onde deveriam ter os políticos mais experientes. O presidente do Senado está totalmente cooptado politicamente, veja, pelo Supremo Tribunal Federal. E isso é muito grave, porque o sistema de freios e contrapesos que diz que rege os três poderes e que um fiscaliza, outro executa, outro puxa daqui, por dali, que é para poder ter estabilidade e harmonia, não está existindo. Ontem eu vi um presidente extremamente indignado, revoltado com a minha cassação, falando e dizendo que não cumpre mais decisão judicial. Isso é muito grave, o que a gente está vendo acontecer, do presidente se sentir tão indignado com as ordens que vêm, que ultrapassam
o que é previsto na Constituição. Eu não vejo isso há muito tempo. Está na hora agora E o de duro é ter que um aí o Senado presidente externa essa revolta, que ele também ouve da população, porque por acaso é um presidente, acho que o primeiro presidente do Brasil que tem esse contato tão direto com a população, ele externa isso e ele é acusado de antidemocrático. E seus apoiadores ou as pessoas que se revoltam com essas ilegalidades e inconstitucionalidades do Supremo e do Senado, que também não está cumprindo sua função, são considerados antidemocráticos, produtores de fake news, essas tipificações penais fictícias aí que estão surgindo no diálogo, né, no debate público. Não, e são tipos, você mesmo, nós comentávamos, a análise jurídica é muito subjetivo. A interpretação da lei eleitoral serve para uma, não serve para outra. A gente tem casos iguais aos meus que já estão há mais de um ano com liminar contra a decisão do TSE como um todo, e essa não foi obrigada, não causou nenhuma consternação nos ministros, que obrigou em 2 dias a levar para o plenário. Por quê? Porque não era o meu caso que atingia o presidente Bolsonaro. Eu venho dizendo, e agora eu tenho talvez mais consistência para fazer isso, está em andamento um processo dentro do STF e TSE para cassar o registro do presidente Bolsonaro ou deixar ele inelegível durante a eleição. Isso é muito grave. Ver algumas matérias que eu li, teve uma matéria do Globo também, falando que houve uma combinação entre os ministros, sou eu só dizendo, é uma matéria grande do jornal Globo de hoje. Nós vimos publicamente aqui o ministro Alexandre de Moraes anunciou na quinta-feira, no simpósio de direito eleitoral, que essa decisão minha ia cair muito rápido. Ele já sabia chamou de obstáculo, né? Chamou de obstáculo ainda. Obstáculo, quer dizer, eu sou obstáculo ao quê? A uma ameaça ao presidente da República? Eu sou uma ameaça para tirar o presidente da República da eleição? Eu sou uma ameaça para fazer o presidente da República fechar a boca e não falar o motivo que ele foi eleito, que era falar. A gente queria um presidente verdadeiro, muita gente reclama do jeito dele, mas a gente votou em alguém que fala a verdade. A gente, às vezes, fica assim, nossa, mas ele fala mais duro do que os outros que a gente está acostumado, polido, certinho, mas é uma verdade atrás da outra. Às vezes, alguns se sentem mal, mas é melhor escutar a verdade do que escutar a verdade maquiada como nos últimos anos. Tudo era maquiado que chegava para nós. Até hoje, porque essa verdade maquiada, sim, poderia ser enquadrada como fake news, a meu ver, né? É minha opinião, deixe claro. Porque realmente é tudo muito subjetivo, né? Deputado, eu queria voltar à origem do problema, que são as eleições de 2018, o primeiro turno das eleições de 2018. O senhor ali quase vendo o fechamento das urnas, faz uma live relatando fatos que os seus eleitores estavam trazendo a público, né? Vídeos, enfim, de problemas que tinham encontrado nas urnas. Mais especificamente, aquele conhecido, a pessoa digitava o número 1, querendo votar no presidente Bolsonaro, que tinha o número 17, e já aparecia a foto do candidato Haddad, que era número 13. E alguns casos houve urnas impugnadas, enfim, mas isso não foi totalmente esclarecido, e o TSE afirma que foi apenas uma falha mecânica em algum problema pontual ali. O senhor acha, agora já com o distanciamento do tempo, que há informações que ainda precisam ser reveladas para a população acerca do funcionamento das urnas, especificamente, ou que realmente isso está esclarecido e hoje não faria mais aquela live que fez naquele dia? Cristina, eu faria tudo de novo, porque foi importante para trazer construção do debate, foi minha opinião, foi a denúncia de um parlamentar. Eu acho que o importante para o cidadão que está nos assistindo agora é entender que eu era presidente do partido do presidente da República, do candidato a presidente que estava na frente, disparado nas pesquisas. Eu recebia denúncias e eu era o responsável por fiscalizar as sessões eleitorais pelo meu partido perante o Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu tenho pilhas de vídeos, mas mentiram nas matérias. A maioria das matérias foi mentirosa. Por que as matérias foram mentirosas? Porque não leram o processo. Eu não divulguei o vídeo de São Paulo, que dizem que é um vídeo montado. Eu fiz um vídeo meu. O vídeo meu contava que eu estava recebendo denúncias, que eu tinha um vídeo de pessoas, o pai do deputado Neyler Prevost, o Luiz Antônio, um grande amigo meu
pessoal que foi, inclusive, testemunha nesse processo. Ele foi ouvido, falecido, uma grande pessoa, foi lá e bancou lá, olha, eu não conseguia votar, eu digitava, não conseguia. E mentiram de novo. Mentiram no meu processo do TSE, que era totalmente falso a história que tinham 2 urnas sendo apreendidas. Porque estão querendo maquiar a verdade com palavras. A urna não foi apreendida no termo da palavra, isso eu concordo. Elas foram retiradas porque estavam com problema técnico pelo juiz eleitoral a pedido dos nossos advogados. Então, usar essas filigramas, detalhes, para dizer, olha, é mentira dele, não teve nenhuma urna apreendida. Teve 2 que foram retiradas a pedido do nosso advogado. Se o termo não é apreendido, é retirada pelo juiz eleitoral, o que muda no que o cidadão comum quer saber, se a urna funcionava ou não? E mesmo então, que tenha aparecido um vídeo editado, que é o que eles alegam, isso não quer dizer que todas as outras denúncias não fossem verdadeiras, que todas as outras suspeitas não devessem ser investigadas, né? E não foi, esse vídeo teve um outro contexto, não foi comigo, misturaram esse vídeo com o meu caso para dar mais credibilidade nas matérias de fake news, etc. O meu simplesmente foi, talvez umas 10 pessoas que mandaram vídeos, eu mandei os advogados do partido lá, o juiz eleitoral muito correto, o Ministério Público muito correto, retiraram essas 2 urnas. Essas urnas foram periciadas. No processo diz que as urnas apresentaram, como você mesmo falou, defeitos técnicos, falha de transmissão, não conseguiram comprovar se houve fraude. Eu usei essa palavra forte porque eu estava revoltado, indignado, como você viu o próprio presidente ontem sentindo que podia ter algo, e eu usava a minha imunidade. Uma coisa que me chama muita atenção, Cristina, que eu começo esse vídeo assim, eu sou deputado federal. Porque até então, vamos lembrar isso também, né? Até então era um deputado federal concorrendo ao cargo de deputado estadual do Paraná. Se esse vídeo fosse para fazer voto, Cristina, eu ia dizer, olha, estou concorrendo a deputado estadual, meu número é tal. Agora, eu podia ter confundido o meu eleitor muito mais se fosse o objetivo fazendo voto. Eu terminei o vídeo e faltava 10 minutos para fechar a urna. Comecei faltando uns 22, terminei com 10. E eu dizia assim, como deputado federal, usando a minha imunidade parlamentar, eu sou presidente do partido, não dá para aceitar isso, o que está acontecendo? O já foi lá, olha aqui, daí mostrei ainda o termo de retirada das urnas. Quer dizer, eu mostrei até o termo de retirada das urnas do vídeo. Ou seja, não era para fazerem tanto, né? Eu vejo hoje Renan Calheiros dando risada da minha cara, Lula, cheio de... Todos eles pilhas de crimes, não cabe na sala que eu estou aqui dentro. Todos elegíveis, Dilma elegível, ninguém responde a mais nada, descondenados, e eu que não tenho uma vírgula na minha ficha, nada. 33 anos em alguns meses de trabalho de serviço público, só de concurso público, os últimos como delegado da Polícia Federal, inelegível, Cristina, por 8 anos, não posso ocupar função pública por 8 anos. Eles deram uma pena capital para mim, politicamente. Exatamente como eles fizeram com o deputado federal Daniel Silveira, né? Tentando pegar para Cristo e dar um recado para a sociedade. Calem-se ou vai espirrar para todo lado, vai afetar todo mundo, que é o que estão fazendo mesmo com youtubers, com jornalistas, com caminhoneiros, qualquer um que ouse falar algo que eles não querem ouvir, que eles não querem não só ouvir, como eles não querem que seja propagado, né? Eu acho que isso é muito grave, a violação da liberdade de expressão como um todo, que, no meu julgamento, eles relativizaram a liberdade de expressão. Qualquer país do mundo, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, tem uma emenda específica da liberdade. Ontem, no meu julgamento, eu vi um dos ministros, o que liberou o Lula lá, para concorrer esse ano, dizendo que as liberdades não podem ser relativizadas, que os princípios fundamentais também, quando há um fato tão grave. O meu fato grave foi aquele vídeo de 10 minutos cobrando atuação sobre as urnas, usando talvez uma palavra forte, que foi fraude. É um absurdo, Cristina. Ainda cabe algum recurso, deputado? Não, ainda está lá meu recurso extraordinário, o ministro Cássio Nunes ainda é o relator do meu recurso, mas eu não vejo a mínima chance de aprovação. Mas eu tenho certeza que a minha atuação política agora é muito maior do que era antes. A dimensão política que tomou o meu caso possibilita agora que eu ande os outros estados, eu vou andar todos os estados nessa eleição, eu vou visitar outros países
denunciando tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Eu acho que essa função, pela visibilidade que eu tive nos outros dias, me credencia para que não fique dessa forma. No meu caso, foi uma grave violação do direito da liberdade de alguém, simplesmente para dar um recado para o presidente da República ou para criar uma jurisprudência para poder pegá-lo. Principalmente, você me perguntou e eu não disse, eu confio nas urnas, desde que as Forças Armadas estejam junto, operando o dia da votação. Por quê? Porque eu quero alguém além do juiz corintiano sentado junto lá, olhando o que está acontecendo, para não ficar só no corintiano, ou o juiz palmeirense, não importa, não pode ter lado. Contagem pública, né? Como prevê o Código Eleitoral, que nunca houve, a contagem não é pública, os fiscais dos partidos não acompanham. Olha, o maior absurdo, Cristina, com tudo isso, é não ter sido aprovado o voto impresso. Todo mundo mentiu, principalmente as autoridades que estão envolvidas no estudo, dizendo que a pessoa ia sair com o voto na mão para vender e mostrar. Era mentira, porque o projeto todo era uma câmara de vidro e que a impressora você só via o bilhetinho lá dentro pelo vidro para confirmar se o teu voto eletrônico era aquele. Quando você dava enter, ele cortava e derrubava isoladamente. Ninguém saía do papel. Estão comparando tanto com o Pix, mas é exatamente o Pix. A gente confirma ali, a gente olha se as informações estão corretas, confirma. Depois, se quiser, obviamente, a gente consegue compartilhar o comprovante, imprimir até. Mas na urna era para você conferir e permitir que o voto caísse e fosse, obviamente, uma segunda camada de proteção em caso de necessidade de recontagem, né? Com certeza, e isso mentiram no processo. Teve intervenção de ministros do TSE e do Supremo que foram dentro do Congresso Nacional fazer lobby pela não aprovação do voto. Em relação a isso, o Senado também se omitiu. Né? O Senado também se omitiu porque isso é um ativismo claro e impossível de se aceitar. Cristina, você veja, por que tanta preocupação com o voto eletrônico? Se está tudo certo, tudo correto, está tudo funcionando, Forças Armadas, vem aqui, olha tudo, abre a janela, a cortina, o armário, fuçem tudo, porque não tem nada aqui para se achar. Durou 1 mês, 2 meses a parceria com as Forças Armadas, porque acharam que um monte de gente sem conhecimento para lá, chegaram engenheiros do ITA, do INE, gente com mestrado no exterior que entende tudo de cyber, violações, e isso criou um constrangimento danado para os técnicos que se achavam acima do bem e do mal, que eles sabiam tudo. Eu acho que chegou a hora da sociedade como um todo exigir que isso seja mais aberto. Código-fonte na mão das Forças Armadas para ela poder acompanhar tudo. A tal sala secreta que existia nas entrevistas de todos eles, depois ela desapareceu porque não gostaram do nome. Tem tanta coisa pendente a ser debatido e agora eu não tenho mais mandato. Não caçaram meu mandato? Me deixaram solto para falar o que eu quiser. Agora, só falta, nos próximos dias, ter busca na minha casa, sair um mandado de prisão para mim. Que país é esse? Que democracia é essa? Que só falta agora? Eu recebo um recado direto, Cristina. Pare, baixe a temperatura. Eu não vou baixar temperatura nenhuma. Se esse país é uma democracia, eu vou ter o direito de continuar fazendo isso. Por isso eu escolhi o teu programa para dar essa entrevista, porque eu sei que aqui é liberdade de ideias, você respeita as ideias antagônicas e por isso que era tão importante a minha vinda aqui hoje com você. Deputado, e nem falamos das suas redes sociais, que eu sei que o senhor já sofreu um bloqueio no Facebook no dia seguinte do julgamento na segunda turma, muito estranho, mas a gente vai deixar para a cobertura aí da Editoria República as novas informações. Agradeço pelo seu tempo e a gente continua acompanhando, obviamente, tudo para poder falar aqui sobre a necessidade de se respeitar a liberdade, que, afinal de contas, está garantida na Constituição brasileira. Cristina, minha atuação agora vai ser essa, atuação fora de mandato, pelas liberdades individuais, o cidadão comum poder usar suas redes sociais, o parlamentar vai voltar a ter imunidade para denunciar. Acho que isso é o mais importante agora. Queria agradecer você e a Gazeta do Povo por esse espaço tão democrático em que nós podemos debater ideias novamente. Obrigada, boa sorte. Obrigado. Agradeço também a você que esteve conosco até agora e se você preza pelas nossas liberdades e não é assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a assinar, entrar pela nossa comunidade. A Gazeta do Povo defende todas as liberdades, entre outras convicções que estão todas publicadas. São convicções conservadoras, como a da maioria dos brasileiros.
A assinatura custa muito pouco e você ajuda a patrocinar um jornalismo único no Brasil. Além de tudo, tem acesso às colunas escritas por mais de 40 colunistas com exclusividade para os assinantes e também vídeos e podcasts, tem muito material exclusivo, você vai gostar. Eu também sou colunista da Gazeta e te espero lá no jornal.